paz do Senhor, meus irmãos, a todos que estão nos assistindo. Nós estamos aqui na Avenida Getúlio de Moura, 928, sob a presidência do pastor João Nuno dos Santos, na Assembleia de Deus, Templo 2, nosso último culto, última escola dominical do ano de 2023. O Senhor abençoe os irmãos e que tenhamos aqui uma excelente aula ministrada, a ministração da parte do Espírito Santo do Senhor. Oremos. Pai querido e amado Deus, muito obrigado por este momento, Senhor. Abençoa, ó Pai, tudo que será ministrado, que seja, ó Pai, o abençoador, que o teu povo, ó Pai, seja ricamente abençoado, seja uma palavra dirigida, Senhor, aos anseios e às necessidades de cada um. Esta é a minha e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Meus irmãos, nós vamos entoar 2 louvores da nossa harpa cristã. O primeiro é o hino de número 88. O título desse louvor é Revela a nós, Senhor. Maestro, Tom. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida o fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil no teu olhar, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Eleva a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Eleva-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar,
e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Eleva a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus, aleluia, 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 glória a Jesus. Um dia vai acontecer, irmãos. Quando? Não se sabe, né? Um dia que nós vamos, né? A volta do Senhor Jesus Cristo, o dia que nós vamos partir, ninguém sabe. Aleluia, vai na glória a Deus. Deus tomará conta de ti. Glória a Jesus. 61. É bom louvar o Senhor, vivendo a letra do louvor, né? É como a palavra também. A palavra a gente tem que se alimentar com ela. Você sentar na mesa e não participar, não é interessante. Vamos lá. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Ele descansa sempre aqui, pois tem cuidado, Deus, de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Ele descansa sempre aqui, pois tem cuidado, Deus, de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Ele descansa sempre aqui, pois tem cuidado, Deus, de ti.
pois tem cuidado de ti. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus por essa oportunidade. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa manhã. Vamos agradecer ao Senhor por termos tido saúde para acordarmos hoje respirando bem, virmos andando com nossas próprias pernas para a casa do Senhor. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E que privilégio virmos para cá trazer adoração ao Senhor. Mas Ele procura uma adoração genuína. Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Será que Ele pode encontrar em nós nessa manhã adoradores que o adoram em espírito e em verdade? Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, feche seus olhos nessa hora, entregue ao Senhor. Em verdade, te adoramos. A igreja te adora, Senhor. Te adoramos. Rei dos reis,
agradeça a Ele pela oportunidade de o adorá-lo nessa manhã. Meus caros irmãos, nós estamos na última aula, e a nossa lição nós temos trabalhado ao longo desse trimestre com a terceira epístola de João. E nesta aula nós vamos tratar acerca, sempre quase todas as lições começam com o verdadeiro discípulo, porque as lições, todas elas trabalham dentro do que nós entendemos como discipulado, entendendo o discípulo e discipulador. E nesta lição, nós vamos trabalhar com a questão da saúde emocional. E aí, para quem está nos acompanhando, na lição 14, a última desse trimestre, temos o nosso texto áureo. Quem porventura não tiver, deixa a sua Bíblia aberta na terceira epístola de João. Eu leio o verso 2, que diz assim: João falando ao seu discípulo, ao seu amado, a qual ele chama de Gaio. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Meus irmãos, só lembrando, a terceira epístola de João vai tratar basicamente, vai envolver 4 personagens: João, Gaio, Demétrio e Diótrefes, além, é claro, da pessoa do Senhor Jesus, que não é tratado de forma clara, não aparece o nome Jesus, mas sim o nome com N maiúsculo. E aqui, João deixa claro que, do ponto de vista, vamos dizer assim, interior, do ponto de vista espiritual, ia bem o amado, o nosso irmão Gaio. Por que eu digo que ia bem? Porque no final do versículo ele diz: como bem vai a tua alma. Vamos entender, e aí ao longo da lição nós vamos compreender melhor, que nós entendemos o ser humano constituído de corpo, alma e espírito. Só que do ponto de vista dos judeus, ou mais ainda, tanto do Velho como do Novo Testamento, o homem é entendido do seu ponto de vista integral, por inteiro, e não em partes. E aí, quando ele cita a questão de bem vai a tua alma, ele faz um link, vou usar uma palavra moderna, com a questão espiritual. E aí ele diz o seguinte: olha, o teu espírito está bom. E por que não dizer, já que a expressão é alma, as tuas emoções, o teu intelecto, está bom, sua vontade, você intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, você está bem. Mas aí João tem 2 desejos para Gaio. O primeiro, ele diz, que te vá bem em todas as coisas. O segundo, que tenhas saúde. Eu queria, antes de entrar em vários tópicos aqui, nos tópicos da lição, esclarecer aos irmãos que o conceito de saúde que nós entendemos hoje, ele tem perto de 80 anos. Não era esse bem o conceito de saúde na antiguidade. Nós entendemos hoje, modernamente, que a saúde é um estado completo de bem-estar, no que diz respeito à parte física, mental e social. E não somente a estar ou não doente, a ausência ou não de doença. Mas, nos tempos antigos, a saúde era exatamente isso. Não ter saúde significa que a pessoa estava acometida de algum mal, alguma doença, do ponto de vista físico. Então, quando ele diz, quero que te vá bem em todas as coisas, olha, em todas as coisas. Isso envolve naquilo que ele estava, de repente, no seu empreendimento, nos seus negócios, né? no seu trabalho, na sua obra diária.
eu quero que você seja bem-sucedido. E também que o seu físico esteja bem, ou seja, a sua parte física não seja atingida por alguma coisa que esteja, de repente, na tua alma, até porque a tua alma vai bem. E é sobre isso que eu quero tratar aqui, desenvolver com os irmãos, sobre essa questão de como, às vezes, quando a nossa alma não está, vamos dizer assim, alinhada com os princípios da palavra de Deus, ou por fatores outros, isso acaba até aparecendo, quer dizer, a pessoa transmite, expressa aquela situação, no seu corpo começam a aparecer dores, começam a aparecer até alguns hematomas, fruto de questões de fundo emocional. É muito comum, às vezes, a pessoa fala assim, isso aí, você não tem nenhum problema, as suas taxas, a pessoa vai ao médico e tal, está tudo certinho. Mas isso aí é de cunho de fundo emocional. E aí, 3 coisas vamos tratar aqui de forma sucinta. O primeiro é uma síndrome, é uma palavra de origem inglesa, chama-se síndrome de esgotamento profissional, conhecido como síndrome de burnout. A expressão burn é do inglês, do out, quer dizer alguma coisa que esteja como que há um queimar até o fim, ou seja, trocando em uma palavra, esgotamento. Há um estressamento, vamos assim dizer, há uma exaustão, né, tremenda nesse sentido. Essa síndrome, ela foi conceituada por um psicólogo alemão chamado Herbert Freudenberger. E aí, quais são os sintomas? Antes, eu quero ler com os irmãos, isso é bom, a epístola de Tiago, no capítulo 5, no verso 7. Em Tiago 5, verso 7, ele vai nos dizer algo. Aliás, 17, desculpe, 5, 17. Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 17. Diz assim, falando de Elias, olha só, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Eu vou ler o versículo completo, mas me interessa essa parte que eu acabei de ler. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então, quando ele diz, não entrando aqui na questão histórica de Elias, no tempo envolvendo até o rei Acabe e a rainha Jezabel, o que nos importa neste momento é dizer, olha, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, em outras palavras, olha, era um ser humano. Era um ser humano. Irmãos, nós, como filhos de Deus, como crentes em Jesus Cristo, não somos super-heróis. Não somos super-crentes. Aliás, nem existe isso. Não somos super isso ou alguma outra coisa. Somos pessoas que temos necessidades e, às vezes, somos até, de alguma maneira, atingidos por determinados males. E precisamos recorrer, sim, por que não, ao atendimento médico. Porque há profissionais aí qualificados e responsáveis no seu trabalho. Agora eu quero falar um pouco ainda, já que eu falei da questão da exaustão, dessa síndrome, no livro de Jó. O livro de Jó, capítulo 6, vai tratar o seguinte, eu leio alguns versículos somente. Isso é a resposta que Jó dá ao seu primeiro amigo, ele faz de Temã. Jó diz o seguinte, verso 8, em capítulo 6, verso 8. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero. E ele continua, olha a situação de Jó. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Ainda continuando, isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele,
por que não repulsei as palavras do santo? Ou seja, Jó estava numa situação, ou quase, vamos dizer assim, como limite, irmãos. Como muitos de nós podemos estar. Mas nós temos que entender que a mão de Deus está sobre a nossa vida, no sentido de nos abençoar e nos proteger. Verso 14 do mesmo livro de Jó diz assim, capítulo 6 ainda: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda que ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Não podemos deixar esse temor. O texto é claro, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Isso tem que ficar em nós temos que manter isso. Não podemos deixar que, de alguma forma, não podemos deixar isso. Porque se deixarmos esse temor, na verdade, nós estamos num caminho muito perigoso, uma situação muito, diria, de profunda aflição e perigosíssima para nós, espiritualmente falando. Ainda dentro disso, vamos ver o caso de Moisés. Moisés, Êxodo capítulo 18, diz-nos o seguinte, não vamos ler todo não, diz assim, verso 14, é aquela passagem conhecida por alguns, em que o sogro de Moisés vai até ele. É bom lembrar que nos tempos antigos, o genro, ele tinha uma situação filial, era mais do que genro, ele era como um componente da família. Diz assim, capítulo 18, verso 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está diante de ti, desde a manhã até a tarde? Verso 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Não é bom o que fazes. Palavra do sogro de Moisés. Verso 18. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Eu quero ler de novo. Tu só não o podes fazer. Verso 21. Aí ele dá uma sugestão para Moisés. E Moisés irá acatar. Irmãos, existem situações e várias que sozinhos nós não vamos conseguir superá-la. Nós precisamos entender que o nosso Deus está como que com os seus olhos voltados para o seu povo. E nós temos que entender exatamente isso. Irmos ao Senhor. Mas quando eu digo irmos ao Senhor, nós podemos ser abençoados também por pessoas por Ele enviadas para nos ajudar, para nos aconselhar. E por que não dizer, em algumas vezes, para nos medicar também? Algumas dos sintomas, como eu falei, da exaustão, existem algumas causas para isso, acerca dessa síndrome. Mas eu gostaria de, ainda dentro dessa questão de exaustão, que é o tópico que estamos trabalhando, tratarmos no Salmo 23. O Salmo 23, o Salmo do pastor, é edificante para nós. Gostaria que os irmãos abrissem no Salmo 23, somente os 3 primeiros versículos. Diz o texto. Veja. O Senhor é o meu pastor. E ele continua. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas.
refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Veja, irmãos, nós temos esse refrigério, nós temos essa companhia, nós temos esse pastor, que segundo a palavra de Deus é sumo pastor. E nós temos que nos agarrar, vamos assim dizer. Não podemos deixar que situações externas e nem internas. E aqui eu, indo para um outro tópico, eu diria que existem coisas, irmãos, que às vezes estão como que guardadas em nós, e se não tratadas, aquilo fatalmente pode transformar num mal e talvez num grande mal. E aí eu trago aqui uma reflexão, isso eu trouxe, não é minha, eu coloquei entre aspas, diz o seguinte: diante dos traumas emocionais, existem duas atitudes possíveis. Quais são elas? De ressentimento e de perdão. Se a pessoa optar por ressentimento, vai cada vez sofrendo, como que estará como que morrendo espiritualmente falando. E se optar pelo perdão, ela vai estar vivendo e vivendo para Deus, vivendo cada vez melhor. Eu diria vivendo mais e melhor. Por quê? Porque não é bom uma pessoa ressentida, eu diria o crente, ressentido, ressentida, ela está fazendo primeiramente o mal a si. E de alguma forma também ela vai ter problemas sérios de relacionamento. Nós temos que entender, entregando isso aos pés do Senhor, procurando ajuda, se for assim necessário. Agora, dentro desse aspecto, eu falei de uma, e eram três, sobre a depressão. E isso é considerado como um mal do século XXI, a depressão. A ideia da depressão é algo que está como que um rebaixamento. Aliás, isso é uma expressão da geografia. Uma depressão é algo que está abaixo do nível do mar, algo que está, portanto, está como que afundando ou rebaixando. Existem basicamente duas características da depressão. Ela pode ser exógena, ou seja, é causada por fatores externos, fora de nós. E a endógena, dentro, não tem uma causa externa. E aí, meus irmãos, aqui fica uma observação. Alguém disse uma vez que, assim como uma pessoa comum, o crente, o cristão, ele tem altos e baixos. Mas o que nós temos que procurar diante de Deus é que os altos na nossa vida não sejam tão altos e os baixos também não tão baixos. Porque o alto, se for muito alto, poderá nos levar talvez a uma exaustão ou quem sabe até a soberba, quem sabe até a indiferença. E se o baixo for muito alto, podemos ficar num aspecto de depressivo. Isso não é bom, isso não é bom, isso não agrada a Deus. João capítulo 16, verso 33, e essa passagem é bastante conhecida, acho que dito por vários de nós. No mundo, palavra de Jesus, tereis aflições. Eu acho interessante que nessa palavra de Jesus é bastante realista. Jesus não dá volta. Jesus não procura como que dourar a pílula, como se diz. Não. Ele diz, no mundo tereis aflições. Mas aí tem o contraponto. Tende bom ânimo. E ele diz, eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Como assim bom ânimo? A palavra ânimo é uma palavra que vem de uma origem ânima, de respeito à alma. Nós somos reanimados da parte de Deus, meus irmãos. Dia a dia, nós vivemos plenamente, porque
há uma vida em nós. E essa vida tem nome. Chama-se Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ainda desse aspecto da questão da depressão, gostaria de analisar com os irmãos o caso de Elias, o capítulo 19 de primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, logo no verso 1. Se eu encontro um pouco mais rápido, né? O professor da escola militar tinha que ser um pouco mais rápido, né? 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Diz assim: isso é aquele episódio que Elias já tinha matado, ou mandado matar, porque houve um desafio a cerca de 450 profetas de Baal, que estavam a serviço da rainha Jezabel. E, ao final, Elias saiu vitorioso da parte do Senhor. Ocorre isso que eu estarei lendo. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, veja os irmãos, então Jezabel mandou um mensageiro. Jezabel não foi própria, ela mesma não foi falar. E aqui também não diz que foi mandado soldados, mas mensageiros. Um mensageiro. A Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, em outras palavras, você fez aquilo tudo com aqueles profetas. O que você fez vai acontecer com você. Elias, quando ouviu essa palavra, verso 4, e ele se foi ao deserto. Olha só para onde ele foi. Caminho de um dia. E veio, e olha o que ele fez. Se assentou debaixo de um zimbro. É como se fosse vamos dizer, um arbusto, né, no deserto. Esse arbusto ele dá uma sombra muito boa. Por isso que acontece isso aqui. Ele pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, palavras de Elias. Toma agora a minha vida, por não sou melhor do que meus pais. Viu aquela história quando a pessoa diz assim: me basta, eu quero morrer. Não faz mais sentido. Há outros que vão até dizer, tipo assim, não, ninguém gosta de mim, né? Aquela velha coisa de ninguém me ama, ninguém me quer, né? Poxa, mas não consegui nada. Ou seja, tudo cada vez mais a pessoa vai como que caindo. E dali a pouco, em alguns casos, inclusive, não foi o caso de Elias, mas a gente vê casos de pessoas até que cometem suicídio. Irmãos, nosso Deus é o Deus da vida. Aliás, Deus, porque Ele é a vida no sentido pleno da palavra. Não é o Deus de morte nesses termos. É um Deus que nos anima. É um Deus que, ainda que você esteja, como o caso de for o deserto, ainda que esteja num deserto, Ele está presente. Ele se faz na pessoa do Espírito Santo. Nem nos momentos mais áridos, mais difíceis, nem debaixo de catástrofe, não importa, seja o que for, Ele é capaz de ir lá e nos soerguer, tirarmos disso, mas é preciso que nós tenhamos uma atitude de fé, dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, me socorre, porque eu dependo e sei que tu és capaz de livrar, de me tirar desse estado, vamos dizer assim, depressivo. Ainda nesse sentido,
eu gostaria de ler 2 Coríntios, no capítulo 4, puder acompanhar-nos, eu agradeço. Ou melhor, eu vou trocar a passagem. Não, pode ser, vou continuar. 2 Coríntios, essa mesmo. 2 Coríntios 4, 8, 9. Diz assim, palavras do apóstolo Paulo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, veja, mas não desanimados. Não somos, irmãos. Nós somos, na verdade, animados, ânima de alma. Em tudo, diz o texto, ele continua, perseguidos, olha, mas não desamparados, abatidos, eu quero chamar atenção para isso, mas não destruídos. Pode haver abatimento, irmãos, e aí eu quero colocar aqui um ponto, que eu acho que é importante para nós entendermos. Em algum momento da nossa vida, em algum grau, nós podemos ter uma situação, vamos dizer assim, de depressão e até de ansiedade, que vamos tratá-lo agora, mas num grau, digamos assim, tolerável, dentro de uma certa normalidade, segundo os estudiosos do assunto. O problema é quando isso passa desse grau, vamos dizer assim, aceitável, passa a ser uma coisa, portanto, exagerada, intensa. Aí já foge. Aí é preciso realmente haja um acompanhamento melhor dessa situação, né? É por isso, irmãos, que a nossa vida ela tem que ser marcada por uma coisa chamada equilíbrio. Equilíbrio. Nós fomos chamados, é uma outra parte que eu quero deixar aqui claro, nós fomos chamados para servir ao Senhor da obra e não a obra. Vamos deixar isso bem claro, isso aqui. Porque às vezes as pessoas falam, a obra de Deus é verdade. Mas veja, nós servimos ao Senhor da obra e somos, portanto, cooperadores, trabalhadores nessa obra. Mas servimos ao Senhor da obra. Não vamos colocar a carroça à frente dos bois. Não vamos fazer isso. Isso vai nos prejudicar. Servimos ao Senhor da obra. Falando um pouco agora sobre ansiedade, nesse nosso último tópico, sobre isso. E sobre isso, é importante agora sim, primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versos 6 e 7. Diz o texto, humilhai-vos, ele diz, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, olha qual o objetivo, tem uma intenção, a seu tempo vos exalte, Deus exaltando, é a exaltação provocada por Deus, ele que vai exaltá-lo, e não a pessoa, não uma alta exaltação, a pessoa querer exaltar a si mesma, é o Deus, é o Senhor exaltando. Agora tem essa parte que é importante, lançando sobre ele, ou seja, sobre o nosso Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, toda, não é uma nem outra, toda a vossa ansiedade. Agora, por que ele diz? Porque ele, ou seja, o próprio Deus, tem cuidado de vós. Essa parte é muito importante, irmão. Primeiro que nesse humilhar significa uma sujeição, uma submissão, uma subordinação. Esse lançar da ideia de como uma pessoa, no grego, a ideia é como se estivesse lançando como que uma rede. Quando você lança uma rede, por exemplo, de pesca, você não fica com ela sobre a sua mão, lança ela, já não está mais com você. A ideia é essa, lançando, ou seja, não fique contigo. E ele diz toda, não é alguma não,
E ele dá uma justificativa, porque ele tem cuidado de vós. Não diz que ele cuida, mas tem cuidado, ou seja, é um ato contínuo da parte de Deus. Deus não cessa de ter cuidado por nós, irmãos. Deus não cessa. Aliás, o texto bíblico é claro quando diz que não dormita, não dorme, nem tosqueneja, não tira lá um ronquinho, o guarda de Israel. Não, nosso Deus está 24 horas, como diz o nosso pastor presidente, no ar, cuidando do seu povo. Mateus capítulo 6, ainda falando um pouco dessa ansiedade. E aí, irmãos, existe um ponto interessante. Normalmente se contrapõe a ansiedade com a angústia. Eu, escutando um psiquiatra, eu acho, falando sobre o assunto, bastante conhecido, não veio o nome dele agora, se o primeiro nome acho que é César, não me lembro o restante, e ele dizia que normalmente a angústia tem algo a ver com algo do passado, e a ansiedade algo para o futuro. E aí em Mateus 6, o que diz Mateus 6? Verso 31, diz assim, a palavra do Senhor: não andeis, pois, inquietos, ou seja, preocupados, vamos dizer assim, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Verso 34. Novamente, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Existe um provérbio, um adágio, um dito popular, que diz que não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje, o que você pode fazer hoje. Mas se é verdade que não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, é também verdade que o que você não pode fazer hoje, você deve deixar para amanhã. Nós temos que ter o cuidado, irmãos, que até a palavra preocupação é ocupar-se antes. Deus quer-nos pessoas equilibradas, sadias, irmãos. Não só fisicamente, mas também e, sobretudo, internamente. Nós temos que entender que o nosso corpo, as nossas emoções, todo o nosso ser, nós pertencem a Deus. E nós precisamos servi-lo com todo o nosso ser, servi-lo sem reservas, servi-lo sem ranhuras, servi-lo sem nenhum tipo de, alguma coisa que esteja sem algum tipo de, vou usar a expressão raiva, que não é bem isso, alguma coisa má, alguma amargura, a palavra é essa, dentro de nós. Não podemos fazer isso. E não podemos deixar também que isso venha a não ser atingido. Temos que estar atento a isso. Segundo Crônicas, capítulo 32, eu caminho para o final. Segundo Crônicas, capítulo 32, segundo livro de Crônicas, por favor. Capítulo 32, verso 7 e verso 8. Diz assim. Isso é uma palavra que o rei Ezequias deu ao povo durante o período em que o rei assírio Senaqueribe estava por iminência de invadir o seu reino, né? Então ele diz, de Judá, ele diz assim, esforçai-vos, palavra de Ezequias, e tende bom ânimo. Bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis, diz ele, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior do que com ele. Há um maior conosco do que com ele. Palavra de Ezequias. Veja, irmãos, eu quero trazer isso para nós.
Não devemos, por causa de todo. Você pode trocar essa multidão por outras palavras, se assim quiser, por todas as situações que esteja envolvida. Porque aqui era uma situação até política, muita dificuldade, vamos assim dizer, naquele período, ou geopolítica, vamos assim dizer. Uma situação que estava passando uma necessidade, uma aflição. Ele diz, não, que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Há um maior. Olha o que o texto diz, maior é o que está em nós, em vós, do que o que está no mundo, irmão, na multidão. Temos que entender isso. E ele continua, com ele, palavra de Ezequias, falando acerca do rei, está o braço da carne, quer dizer, estão os recursos humanos, estão, vamos assim, a intelectualidade, está talvez até a frieza, está talvez até a arrogância, está a incredulidade, você pode colocar outros nomes. Mas conosco, diz o rei Ezequias, o Senhor nosso Deus, para que nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E ele diz, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá, guerrear nossas guerras. O Senhor para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Não podemos confiar no nosso próprio braço, na nossa própria capacidade, embora é Deus que nos capacita. Isso não é um convite para a preguiça ou isso e aquilo, não é isso não. Mas é uma chamada para dizer, olha, deixamos de ser autossuficientes, mas dependentes da graça, da misericórdia, do poder e da autoridade do Senhor. Somos dependentes sim, irmãos, e temos que falar isso com humildade, mas com convicção e desejo que isso seja uma realidade em nossas vidas. Ainda sobre esse aspecto, eu quero, agora sim, de fato, finalizar com a expressão em Mateus, capítulo 11. Poderia deixar de comentar essa parte. Mateus 11, por favor. Versículo, falando sobre o jugo de Jesus, versículo 28 a 30. Diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha, eu vou reler. Vinde a mim, todos, não é alguns. Embora, irmãos, aqui, alguns colocam como texto evangelístico, mas entenda, isso aqui está falando para todos. Todos. Os que estáis cansados e oprimidos. E ele diz, tem remédio. E o remédio é ele mesmo. E eu vos aliviarei. Eu quero até dar com os irmãos. Não necessariamente que a pessoa saia depois, agora não tem um problema algum. Não. Mas talvez a pessoa saia sabendo como enfrentar ou como transpor a situação. E diga, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Agora, tomai sobre vós o meu jugo. Mas como assim? Ele diz, porque, fala do jugo dele, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo aqui fala exatamente da questão do peso que está sendo carregado. E do jugo, é um instrumento material que, em geral, se colocava o canga nos animais, né? E o animal mais novo, ele ficava com um jugo mais leve, enquanto que o animal mais experiente, ele era um jugo mais, vamos dizer, mais pesado, mais aberto, que ele aguentava mais. Ou seja, irmãos, iniciantes, Deus está como que conosco, e a nós, ele diz que o jugo é suave, está ali nos acompanhando. E a esta obra o fardo é leve, porque não é nossa, é dele. Eu repito, nós servimos ao Senhor da obra, e não a obra, mas trabalhamos, cooperamos, né? Somos trabalhadores nessa
obra para engrandecimento do reino e para que o Senhor seja glorificado. Eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo nesta manhã por esta palavra, ainda que bastante sucinta. Eu espero ter, da parte de Deus, atendido aos anseios, que os irmãos possam ser ricamente abençoados. Eu faço aqui uma palavra de oração. Pai querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Senhor Pai, com cada ouvinte, ó Pai, que está nos ouvindo neste momento, Senhor, abençoa. Senhor, se há casos, ó Pai, de pessoas que estão passando por problemas sérios de depressão, meu Deus, haja cura, Senhor. Ó, meu Pai, haja alívio, haja solução para esses irmãos e essas irmãs. Meu Deus, se há aquele também que está como que ansioso, Senhor, diramos o dia, como diz a palavra, demasiadamente. Está como que inquieto, Senhor, como que ainda já como que titubeando, como que, ó Pai, até duvidando. Meu Deus, ajuda, Senhor. Ó Espírito de Deus, ajuda, Senhor, na caminhada, aumentando a fé, ó Pai querido, fortalecendo, animando para mais uma caminhada. E se há aquele também que, porventura, até por conta da sua profissão, e como foi dito da síndrome, há profissionais, ó Pai, que são às vezes até porque elas estarem como que acumulando diferentes funções, estão no limite, estão esgotados, estão tremendamente estressados pelas suas ocupações. Meu Pai, isso não é só profissionais, mas pessoas no seu rebanho, líderes, Senhor. Meu Deus, ajuda. Faça-os que retornem ao equilíbrio, Senhor, sabendo que Deus nos chama para a sua obra, mas também nos chama para o descanso. Deus nos chama também para estarmos como que com nossa família, no nosso trabalho, na nossa atividade, no nosso lazer. Por que não? Porque o Senhor é bom. O Senhor tem, ó Pai, nos abençoado. O Senhor, como diz a palavra, tem cuidado de nós. Eu agradeço, meu Deus, neste momento, esta é minha e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. E todos digam amém. Está encerrado no nome de Jesus.